Oi gente, meu nome é Melissa e esse é mais um vídeo do canal. Oi gente, meu nome é Melissa e esse é mais um vídeo pro canal. E nesse vídeo eu vou falar como foi a minha experiência no cargo de operadora de caixa, como desenrolou essa minha trajetória dentro da área comercial, né, no atendimento ao cliente, para quem está interessado em começar um primeiro emprego nessa área e algumas dicas e conselhos para quem já está trabalhando na área. Mas antes de qualquer coisa, eu peço para vocês curtirem o canal, se inscrever e também comentar aqui sobre o que vocês acharam do primeiro e do segundo vídeo, que é esse que eu estou gravando agora, gente. E no final vai ter uma novidade sobre o decorrer da minha trajetória profissional, que eu vou estar contando para vocês aqui no canal. Eu pretendo estar postando vídeo aqui toda semana, entre terça e sábado, né, que é por conta da minha rotina e dessa novidade que eu tenho que contar aqui para vocês do canal. E para quem não me segue no Instagram, o meu Instagram é @maelapesouza e lá eu mostro a minha rotina e como tá desenrolada a minha carreira profissional. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, então, o ano era 2021 e inicialmente era para ter iniciado como no cargo de atendente. Só que o que aconteceu? Uma moça no quadro dos funcionários da empresa, ela estava grávida e nas atividades da empresa ela acabou caindo da escada, que a gente tinha que subir uma escada para chegar à cozinha, né? Que onde eu trabalhava era um buffet e era uma espécie de buffet dentro do shopping, onde a pessoa se servia e pesava a comida no caixa e aí ia se alimentar. E o que aconteceu? Essa moça, ela, ao subir para pegar um prato na escada, ela acabou caindo. E como ela já estava grávida, acho que de 5 para 7 meses, e aí ela recebeu a licença, foi quando eu recebi a proposta de trabalhar como operadora de caixa. Inicialmente, gente, eu fiquei morrendo de medo, porque a minha primeira experiência como caixa foi de forma freelance, né? Mas assim, era numa loja de conveniência, mas assim, tinha um pouco movimento, e no shopping, vocês sabem, né, que é um movimento que entra e sai de gente, então eu fiquei com muito medo. Mas, mesmo assim, né, eu aceitei a proposta de trabalhar como operadora de caixa, né, até por conta da quebra de caixa, que a gente recebe um valor a mais, né, do que um atendente. Então, foi por causa disso que eu aceitei a trabalhar como operadora de caixa. E como é que funcionava o movimento no shopping? A gente abriu o caixa, assim que a gente chegava, a gente não é que abria o caixa imediatamente, né? Como eu disse, como eu ia inicialmente trabalhar como atendente, eu não era só caixa, gente. Isso acontece bastante em shopping. Para quem não sabe, às vezes você é contratada para uma coisa, por exemplo, na sua carteira de atendente, mas você faz vários serviços dentro do shopping. Isso acontece bastante. Então, para você que está pensando em trabalhar em shopping, saiba que você não vai trabalhar só com uma coisa só. Eu achava assim, sério. Ingenuamente, eu achava que se fosse contratada para atendente, eu ia trabalhar só como atendente. Mas as coisas não funcionam assim. Eu sei que tem toda a questão do direito de trabalho e tudo mais, mas a gente sabe que na realidade não é isso que acontece e, infelizmente, essa é a realidade. Então, eu trabalhava como atendente e caixa ao mesmo tempo e eu iniciava o serviço assim. Eu chegava e, como era um buffet, a gente colocava os pratos nas bandejas, né, que eram expostas para os clientes verem e se servirem. Aí fazia a prateleira de sobremesas e já ia fritando os salgados que eram expostos também lá na prateleira. A gente fritava salgado, a gente também fazia pizza. Então a gente fazia essas coisas assim no início para abrir a loja, né? Às vezes passava um pano no chão, às vezes limpava alguma coisa. Então, assim era o início da minha chegada no trabalho. Essas eram as minhas primeiras atividades. E aí depois a gente ia pro caixa, né? Uma hora antes de abrir o shopping, a gente já ia pro caixa e recebia uma lote de moeda, de troco, que era trazida pela gerente, e a gente contava esse dinheiro e deixava lá, para quando o cliente fosse servir, precisasse dar troco, então já tinha aquele certo valor. Então, gente, era assim o início de tudo. E aí, gente, quando abria o shopping, o que acontecia, né? O movimento começava a vir, a galera chegava e tal. E a primeira dica que eu dou pra galera que vai iniciar como operadora de caixa é anotar tudo que for dito. Essa moça que estava grávida, ela me ensinou a maior parte das coisas, mas eu fui aprender mesmo na prática, né? Então
tudo que ela me falava eu escrevia e deixava lá para não ter que ficar perguntando várias vezes. Eu levo essa dica comigo até hoje, então tudo que eu faço eu anoto, eu escrevo, para não ter que perguntar de novo. Às vezes, se for necessário perguntar, pergunte, gente, porque não tem nada mais chato do que você fazer uma coisa e você não saber o que tá fazendo. Então, anotem tudo que for falado. E o que acontece? No caixa, você tem ali uma loja de troco e também quando o cliente dá o dinheiro para você, né? Às vezes ele vai pagar no cartão, então, ou no VR, né? Que é o voucher, que seria o... como é que se diz? O vale alimentação dele, ou o vale refeição dele. Então, o que a gente fazia? A gente separava nota por nota e por bandeira, gente. Aquelas maquininhas, cada cartão tem sua bandeira, né? E cada maquininha dessa, a gente tinha que pegar as notinhas e separar uma por uma dentro do caixa, né? Pra quando chegasse no final do dia, a gente fazia a contagem, de todo o valor, de tudo que foi comprado, para sair no relatório, para ser entregue pro RH, né? Que aí eles vão contabilizar, enfim, como é uma franquia, eles fazem lá a contagem e aí sai tal valor. E se faltar o valor ou alguma notinha, às vezes saía do seu bolso, gente. Isso era uma coisa ruim que acontecia. Por exemplo, se você não tinha notinha de R$50, por exemplo, você fechou o seu caixa e aí você perdeu uma notinha de R$50, esses R$50 acaba saindo do seu bolso. E dentro dessas maquininhas, tem como você imprimir o relatório das compras que foram feitas no dia. Por exemplo, hoje, dia 13. Se eu estivesse trabalhando no caixa agora, eu poderia colocar lá na maquininha. Compras feitas no dia 13 de tal hora até hora. E ela imprime um relatório de todas as compras que foram feitas nessa maquininha. Então, a gente fazia também o extrato das compras que foram feitas no dia para colocar junto com o relatório que ia ser enviado para o RH. E, gente, para a galera que está começando agora, eu não sei se vocês perceberam que em qualquer supermercado ou em loja de conveniência, você percebe que quando a gente coloca lá no computador tal produto que você consome, ela aparece lá no sistema. É um sistema próprio. Quando você fecha seu caixa, no caso no MFE que eu trabalhava, eu fechava o relatório, por exemplo, fechava o sistema no caso, e aí saía um extrato de tudo que eu coloquei naquele sistema, de todas as compras feitas naquele dia. E às vezes o que acontecia? No sistema tava uma coisa e no caixa tava faltando o valor, que é aquele valor de R$50, por exemplo. Tá falando lá que tem 150 de compras feitas no dia, só que eu estou só com R$100. Se nesse relatório, que é o sistema de onde você está trabalhando, ficar faltando, às vezes você tinha que tirar do seu bolso, né? Como eu expliquei. Então, isso era uma coisa ruim. Então, gente, isso me fez também ficar um pouco assim, porque às vezes no lugar onde eu tava, se faltava, às vezes você não podia corrigir o relatório mais de 2 vezes, que você levava uma advertência. Então, assim, era bem chato nessa questão de relatório, porque você tinha que colocar exatamente como estava. Mesmo que, por exemplo, no outro dia você encontrar notinha. Às vezes eles não tinham esse cuidado, de falar para entregar depois. Não, eles realmente tiravam do seu salário. Outra coisa que me fez ficar apreensiva e depois sair, porque, como eu disse no começo, você não fazia só o trabalho de operadora de caixa, você fazia outras coisas, como passar pano, lavar bandeja, lavar prato, lavar talher. E assim, o mais pesado não é isso, gente. Por incrível que pareça, no meu trabalho como operadora de caixa, o mais difícil é você lidar com o cliente, né, gente? Aparece cliente de tudo quanto é jeito e você tem que estar com a mente sã para você saber lidar com esse tipo de gente. Parecia advogada, parecia médico, pessoas mais simples, pessoas de tudo quanto é jeito. E você saber lidar com aquela situação. Bom, gente, eu já passei por situação da pessoa me dar uma nota rasgada, que no caso era uma advogada, e eu falar que não aceitava, porque às vezes a gente não pode entregar pro RH uma nota velha, rasgada, porque senão às vezes saía do nosso salário. Então, assim, chegou uma cliente lá, ela era advogada,
eu falei que eu não podia aceitar por conta que estava rasgada a nota. Ela falou que eu era obrigada a aceitar a nota, porque era o nosso dever trocar a nota. E enfim, gente, fui falar com a minha gerente, falei que ia falar com a minha gerente, e ela falou que ela não ia, que ela ia ficar esperando aceitar a nota. Foi quando eu realmente fiquei aceitar a nota. Mas assim, graças a Deus não saiu no meu salário, mas porque eu fui avisar a gerente. Outra situação também, como eu trabalhava não só com buffet, lá também era serviço delivery. Então, às vezes, a gente tinha que embalar as coisas para entregar para o iFood, para entregar para as coisas. Então, assim, era uma loucura. Ou eu ficava no caixa, ou fazia isso, ou fazia aquilo. E eu tava num momento muito frágil da minha vida, que eu tava tendo que lidar com o tratamento da minha faculdade. Eu tava morando na casa da minha amiga, e eu não tava feliz com a situação, eu tava querendo morar sozinha, então eu tinha que aguentar firme, né, forte, ali pra não passar mal. E como eu contei pra vocês no primeiro vídeo, eu estava num período que eu tava no meu período menstrual muito forte, porque eu tinha passado 7 meses sem menstruar, então eu tava num momento muito sensível da minha vida. Pandemia, sair da casa do meu pai, na casa de amiga, de favor, então assim, foi bem difícil. Então, era uma carga emocional muito grande. Então, a segunda dica que eu devo pra dar pra vocês é: foquem nos seus objetivos. Foi por causa disso que eu fiquei lá esse 1 mês, gente. Eu fiquei 1 mês lá e foquei no que eu queria. Eu vou receber o salário e assim que eu terminar meu primeiro mês, eu iria sair, porque eu sentia que aquilo não era pra mim e que eu tinha que seguir um novo rumo. Então, gente, foquem no objetivo de vocês. Eu vou trabalhar 1 mês aqui, vou pegar o dinheirinho. Se é isso, foquem e vai dar tudo certo, gente. Foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui não dá pra mim, então eu vou ficar esse 1 mês. E aí, eu vou tentar uma nova vaga, vou tentar um novo emprego, porque pra mim não dá mais a situação, né? Antes a minha vida, a minha saúde mental, do que talvez dar um surto no ambiente de trabalho, gente. E a gente sabe que não é fácil, a gente que tá tentando a vida sozinha. Na época eu tava muito abalada. E nesse dia que foi o meu primeiro vídeo, eu tinha acabado de receber a notícia que um amigo meu tinha morrido baleado numa festa bem famosa em Manaus. Então, assim, foi uma mistura de sentimentos. E eu digo e repito pra vocês: cuidem da saúde de vocês. E assim as coisas vão fluir, né? Se vocês precisam desse trabalho para ficar, fiquem, mas já planejem o futuro de vocês, porque a saúde emocional, a saúde mental, sempre em primeiro lugar. Então, gente, depois de toda essa situação, eu realmente determinei que eu não iria continuar dentro do cargo de operadora de caixa. Então, um dos fatores principais que fizeram com que eu não ficasse foi por conta de algumas situações que aconteciam dentro do meu ambiente de trabalho. Por exemplo, eu entrava meio-dia e saía 11 ou 10 horas da noite, eu não lembro direito. Mas, às vezes, eu não podia sair nesse horário porque tinha coisas para fazer. Por exemplo, limpar a loja, passar pano, lavar a loja praticamente. Ou, às vezes, limpar alguma louça. Porque não era só, por exemplo, prato, talher. Não, às vezes você tinha que limpar aqueles vasilhames. E o que acontecia? Que se você quebrasse algum deles, você tinha que pagar, tinha que sair do seu bolso, não importa se você fez sem querer. E aí tinha que guardar comida para outro dia. Que acontece isso, gente, de verdade. Você, às vezes, você come coisas no shopping que é de outro dia. Então, fiquem de olho onde vocês comem. Então, acontecia isso. E o que acontecia também é que eu tinha que fazer comida. Por exemplo, eu era operadora de caixa e atendente, e às vezes eu tinha que fazer pizza, às vezes tinha que fritar salgado, às vezes tinha que fazer alguma coisa, tipo, fora ali do eixo, né? Então, assim, isso é uma coisa que me pegava, porque eu não tinha sido contratada para isso, mas eu tinha que fazer e eu era obrigada porque eu precisava do dinheiro, né? Então, isso era uma das coisas que acontecia, que foi um dos fatores principais para eu querer ir embora dessa profissão, né, de operadora de caixa. Então, gente, uma dica pra galera que tá iniciando nessa área e que acha que é só trabalhar como operadora de caixa. Não, gente, você vai trabalhar com outras áreas, não só com isso, né? Mas se você for de supermercado, eu acho que você foca mais nisso. Mas se for em shopping, infelizmente é isso que acontece. E era isso que acontecia comigo. E na maioria das lojas de shopping acontecia isso, né, gente? Eu sou um tipo de pessoa que eu falo com todo mundo. Então, ali na praça de alimentação,
o que acontecia era muito isso. Você não vai trabalhar só como operadora de caixa, mas se você tem o objetivo de trabalhar e guardar um dinheirinho, né, passar um tempo, vale super a pena, gente. Eu nunca vou, desmerecer essa profissão, porque eu sei que foi isso que fez com que eu ser o que eu sou hoje, né? A gente moldou meu caráter de verdade. Hoje em dia, se eu chego no shopping, eu sou mais paciente, né? Eu realmente não tenho pressa, eu sei lidar com as pessoas. E assim, gente, quando eu bati o martelo que eu não iria mais trabalhar como operadora de caixa, eu fiquei com medo. Porque, assim, eu sempre quis trabalhar na área administrativa e eu não tinha curso na área, gente. O meu único curso que eu tinha era assistente administrativo, mas eu tinha feito em 2018. Então, assim, eu tava muito apreensiva em largar esse emprego e ficar sem trabalho, gente. A gente sabe que na época da pandemia foi muito difícil, né, gente? E pessoas qualificadas já não estavam conseguindo emprego na área. Imagine eu que estava iniciando a vida, a carreira profissional e ainda, com o primeiro emprego, operadora de caixa em um mês só de carteira. A gente sabe que existe aquela fama de passa um pouco tempo na empresa, não serve pra mim. Então, assim, eu fiquei com muito medo, mas assim que eu bati o martelo, eu falei, vou me qualificar. Foi quando eu saí em setembro para outubro, né? E aí comecei a fazer cursos na área, fiz pelo Cetam. Gente, eu nunca paguei o Cetam, pra quem é de Manaus sabe. É um programa do governo do Amazonas onde eles disponibilizam cursos gratuitos. Foi quando eu fiz meu primeiro curso de informática básica e também fiz com a galera, conversando com a galera do Centro de Convivências, eu consegui fazer o curso de informática avançada. Foi quando, né, eu consegui a vaga de jovem aprendiz aos 21 anos, gente. Sim, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz depois que eu saí de operadora de caixa em escritório de advocacia, onde isso é história para um outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Curtam bastante, comentem, que eu vou estar tentando postar aqui durante a semana e contando essa história para vocês. Enfim, gente, eu fico por aqui. Um beijo.